Amém, irmãos. Boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom estarmos aqui, retornarmos à casa do Senhor para que prestemos de culto, louvor, adoração, também para que possamos receber da sua maravilhosa palavra. Nós estamos certos de que esse tempo será um tempo onde Deus irá conduzir o seu povo através da palavra de Deus a propósitos nos quais Ele já estabeleceu para a vida da sua igreja. Nós temos orado, nos colocado diante do Senhor. Hoje nós começaremos uma jornada de exposição no livro de Neemias. Então, durante os nossos próximos domingos, eu assumirei o púlpito dessa congregação com o coração voltado a Deus, voltado ao povo, para trazer uma mensagem do Senhor à luz do livro de Neemias. Nós, antes de fazermos a exposição da palavra de Deus, quero trazer só algumas informações para a vida dos irmãos, para a nossa comunidade, que são preciosas e importantes. A primeira informação é que hoje os irmãos viram, de modo mais direto, uma chamada do pastor lá no grupo que administra a questão do nosso culto aqui e também lá em Água Fria. Nós temos uma demanda pela frente, irmãos. Nós não temos um trabalho fácil. Nós temos duas frentes de trabalho que são preciosas. Na virada de ano, nós tivemos ali na igreja um sinal de Deus, na verdade, né, através do culto, da palavra e também da reação do povo, com relação ao nosso trabalho ali. Algumas pessoas se reconciliaram. Hoje foi um dia de muitos presentes na igreja, lá em Água Fria. Isso é algo muito importante. Mas a exortação é importante para que nós não nos deixemos levar pelo sono espiritual, também pela falta de interesse pela obra. Nós temos ali em Água Fria muitas pessoas que não estavam indo ao culto. São membros, vão em datas comemorativas, mas o culto estava indiferente para elas. E, na verdade, nós queremos trabalhar de modo que venhamos alcançar esses corações, que todos possam se unir, né? Nós tivemos hoje 12 pessoas se reunindo lá em Água Fria. Isso é um excelente sinal e nós vamos pegar firme nessa obra. Hoje, no momento que nós vivemos, eu estou desfalcado por conta do Jonatas Ulisses ter me deixado, mas nós temos um horário de culto que dá para que a gente possa cobrir tanto lá e aqui. Por isso que o culto lá foi colocado à tarde, para que as pessoas de lá possam ter maior assiduidade e para que nós possamos ter condição de assistir a obra ali em Água Fria. Então, por que a Kombi não foi hoje? Unicamente porque a estrada está ruim, está com muito atoleiro, com dificuldade de passar, carros baixos não passaram, então nós não conseguimos ir. Mas, no normal, será atividade comum da nossa igreja assistir à frente aqui e lá. Dentro de um universo que nós temos 2 diáconos ali em Água Fria que fazem a obra, que visitam, que já visitaram essa semana, que vão visitar essa semana também. E nós vamos trabalhar para que as pessoas possam se achegar, né? Tivemos visitantes novos na igreja hoje, então ore para que Deus continue trabalhando aqui na nossa congregação reformada que estamos plantando e também lá na nossa sede em Água Fria. A segunda orientação, irmãos, é com relação à atividade da Kombi. Nós precisamos ter ciência, por exemplo, o pastor que dirigiu a Kombi hoje. Eu me desloquei da minha casa, fui até a garagem da Kombi não fica na minha porta, peguei a Kombi, rodei com a Kombi. Os irmãos têm que ter um entendimento de que existem lugares que os irmãos têm que esperar, que são lugares pontos, né? Pontos. Se você for andar de ônibus, você tem que esperar no ponto. Então, é difícil eu deslocar em alguns lugares para pegar alguns irmãos. Então, a Kombi, Reinaldo que sempre fala isso comigo. Reinaldo fala, pastor, não tinha nem que ter chamada no grupo. A Kombi vai rodar, a Kombi roda. E o horário da Kombi rodar, e os lugares que a Kombi passa é tal hora e tal lugar. Se o irmão quiser ir na igreja, é só esperar lá que sabe que a Kombi vai passar. Então, irmãos, busquem lugares que são acessíveis para a Kombi, lugares fácil acesso, né? Ninguém aqui, né, tem como ficar esperando na porta, é difícil.
Tem momentos que a gente tem desgaste por conta disso, né? Uma vez o Jonas já colidiu com aquela Kombi ali por questões de dificuldade de acesso. Então, orientação de pastor para facilitar a vida dos nossos motoristas. Hoje eu sou pastor, pregador, motorista, mas outro dia pode ser outro irmão que não está tão treinado com a Kombi quanto eu e precisa de uma facilidade para conduzir em locais que são mais fáceis para ele dirigir. Então, seja piedoso com relação a isso, não seja alguém cômodo, né, que está ali na sua zona de conforto, se mexa um pouco, saia, vai para um lugar que é mais acessível, tenha compreensão disso, né? E também nós devemos fazer uma orientação a respeito das nossas atividades, irmãos. Nós temos cultos às quartas-feiras e temos escola bíblica de manhã, temos oração dos homens às 7 da manhã, café da manhã na igreja e temos escola bíblica no domingo. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil para mim também. É difícil para todo mundo. Não é o evangelho, se você está encarando o evangelho como um chamado à zona de conforto, eu quero dizer que você não entendeu nada ainda, irmão. O símbolo do evangelho é a cruz. Já mostra para você que não tem conforto para você aqui. O conforto é para a sua alma, para a sua eternidade. Aqui na terra você é chamado para servir, irmão. Então, se mexa, se movimente. 7 da manhã tem oração, os homens organizam, é só para os homens virem, para todo mundo vir participar. Tem café da manhã, a gente compra o café da manhã, toma o café da manhã aqui, às vezes 3, 4 pessoas, vão chegando aos poucos alguns irmãos. Irmãos, é um momento ímpar, é um momento de comunhão, é um momento de você estar junto, é um momento de você se aproximar, conversar, conhecer. Não é para você ver esse momento acontecer, é para você participar desse momento. Então tenha isso em mente. Entenda as atividades da igreja. Você tem uma rotina de trabalho, por exemplo, que você não foge daquela rotina, e é chata a sua rotina. Você reclama dela, mas você está lá, cumprindo ela. Por que a rotina da igreja você pode ser desleixado? Não pode, irmão. Não pode. Considere essas palavras pastorais. Palavras que estão te chamando para a vida da igreja. E para você participar ativamente como uma ovelha de Cristo. E não como um simpatizante do Evangelho. Então, aproveite esse momento. São momentos preciosos, momentos de crescimento, momentos que você vai ter a oportunidade de compartilhar. Né? Todo domingo nós vivemos isso. 7 da manhã oração, café da manhã, às 8, 9 horas escola bíblica, saímos daqui, tem uma equipe que vai para a roça, outra equipe que fica aqui, na outra semana, reveza quem vai lá em Água Fria, e assim nós temos uma atividade operante, contínua, de edificação. Se temos uma resposta de oração em pessoas que estão voltando para o Senhor, dedicando-se a Deus, dando indício de que querem a palavra do Senhor nos seus corações, nós precisamos nos mover quanto a isso. Então que Deus possa trabalhar em nossas vidas, através de nós, para a edificação, para que a igreja possa ser conduzida no propósito de servir, amar e se dedicar. Tá joia? Amém? Então eu quero orar com você. Foi um amém meio engasgado, mas não tem problema, é a palavra do pastor, irmão. Depois você degusta melhor, a palavra vai terminar de empurrar isso, e você vai dormir com seu coração em paz. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos o privilégio, a doçura de poder estar na sua casa junto com os nossos irmãos. Isso é uma bênção, isso é uma alegria. Muitos não têm esse privilégio. Na Nigéria, cristãos morrem, são perseguidos. Quando se reúnem em culto, sofrem o risco de serem atacados. Nem com isso eles deixam de cultuar. Eles são alegres em cultuar. Não nos deixe oferecer um culto triste, sofrível, um culto amargurado, mas que nosso culto possa ser organizado, centrado em Cristo, alegre, vigoroso e cheio de deleite, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração voltado para o reino. Que as nossas atividades não sejam atividades sofríveis, mas atividades regozijantes, ó Deus. Em nome de Jesus. Que tudo em nós, que tudo através de nós, remita glória, louvor e honra ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor opere na vida da sua igreja, no momento ímpar, que é o momento da exposição, que é o momento do culto, para que o povo seja edificado, encorajado, e que esse momento seja um momento alegre espiritualmente, um momento firme doutrinário, e um momento de grande crescimento para a vida da sua igreja.
Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor possa fortalecer o coração daqueles que se voltaram ao Senhor lá em Água Fria. Que o Senhor possa, Deus, incendiar o coração daqueles que estão tampando firme na obra lá, Deus, para que eles possam ser, ó Deus, vigorosos, servir o Senhor cheios de vigor e alegria, Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que venha afirmar os passos daqueles visitantes que estão indo, que a palavra do Senhor possa atingir o coração deles, que eles possam, ó Deus, ser tocados, ó Deus, pelo Seu Espírito Santo, despertados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, certos de que essa obra não é nossa, essa obra é Tua, e que o Espírito Santo do Senhor que atua, Deus, para louvor do Senhor e edificação e crescimento da Sua casa. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém. Palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, quero ler todo o livro de Neemias, todo o capítulo 1 de Neemias. Nós vamos passar por todo o livro de Neemias, e vamos começar hoje lendo o capítulo 1 e apresentando um panorama, um pano de fundo, com aplicações objetivas e um chamado para que possamos amar e servir. Palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, você pode se colocar de pé? Diz assim, eu vou ler numa versão que é bem explicativa, diante de alguns termos que nós temos, que vão aparecer na tela, na sua Bíblia, e que a minha leitura já vai ser muito explicativa para você, diante de muitas questões que vão surgir aqui. Palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleve, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, chamada Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente, e lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus. Desabafei, ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam, e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplam as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, eu confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado aos teus decretos e às leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Deus, eu te rogo, deixe o teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo, e atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Podeis assentar, amados irmãos. Meus amados, nós temos que fazer uma análise, primeiro pessoal, a respeito de como nós estamos vivendo para o reino.
E depois nós devemos fazer uma análise geral à nossa volta. Como está o quadro hoje à nossa volta? Fazendo essa dupla análise, uma análise pessoal e uma análise daquilo que estamos vendo à nossa volta, nós podemos ser chamados pela palavra de Deus, à luz do livro de Neemias, a um compromisso de amar e servir. Temos tanto a fazer, irmãos, mas de fato, nós sempre pleiteamos com Deus a respeito do nosso pouco tempo para fazer alguma coisa. Temos tanto a fazer, mas nunca nós estamos na posição que nós queríamos estar para realizar tais coisas. Pode observar que sempre que você faz uma análise daquilo que você tem para fazer, você nunca está na posição que você acha que deveria estar para fazer alguma coisa. Ao olhar à nossa volta, ao ter uma perspectiva de mundo, uma cosmovisão à luz da palavra de Deus, ao constatar a realidade que nos está apresentada, nós podemos dar um passo em direção ao nosso conforto e sermos indiferentes com a realidade que nós estamos inseridos, ou nós podemos agir com o coração voltado para Deus e com empatia e fé para reconstruir, restaurar e restabelecer a glória de Deus na edificação dos alicerces da verdade. Você tem duas escolhas, irmãos. Neemias, o livro de Neemias, te coloca diante de duas escolhas: ter empatia e fé, ou resistência e conforto. É um livro histórico, é um livro que nos confronta a uma realidade que nós estamos vivendo, que precisa de reedificação, reestruturação e de reforma em tantas áreas da nossa vida e da nossa sociedade. O chamado da reforma protestante reverbera até hoje, uma igreja reformada sempre se reformando, e na verdade é um chamado para que nossos corações sejam sempre reformados com a palavra de Deus. Isso é conversão diária, isso é voltar-se para Deus todos os dias, isso é ir a Deus e dizer: eu estou, Deus, quebrantado diante do Senhor, e o meu desejo é que o Senhor opere o Evangelho em minha vida, de modo que eu não seja uma construção inacabada e nem uma obra parada. Temos muito a fazer, irmãos. Se você olhar para o quadro da família, precisamos fazer alguma coisa. Se você olhar para a estrutura política, precisamos fazer alguma coisa. Se você olhar para o sistema religioso, nós precisamos fazer alguma coisa. Se você olhar para o seu vizinho, você precisa fazer alguma coisa. Se você olhar para o seu ambiente de trabalho, você precisa fazer alguma coisa. Diante do livro de Neemias, você não é chamado para assistir tudo que tem que ser feito e ver alguém fazendo aquilo que tem que ser feito. Você é chamado para agir e ser o agente de Deus que vai fazer alguma coisa em prol de estabelecer a glória de Deus e a edificação do povo de Deus. Quando falamos em estabelecer a glória de Deus, estamos falando em proclamar a verdade do Evangelho e colocar o Evangelho no seu devido lugar, para que as pessoas possam ser alcançadas, transformadas, restauradas, e para que vidas possam se render aos pés de Cristo, e também para que irmãos na fé possam contar com você, para que através do Evangelho na sua vida, você possa encorajá-lo a caminhar o caminho da fé. O livro de Neemias, você pode ter certeza disso, ou vai te chutar do banco para você servir e amar, ou vai te empurrar para fora da igreja, porque talvez não seja aqui o seu lugar, se você queira ficar sentado só assistindo tudo que Deus tem para fazer. Pastor, mas você não está imbuído em chamar muitas pessoas e encher a sua igreja? Não, eu estou imbuído de pregar o Evangelho
E se o resultado disso for a igreja encher, glória a Deus. Se o resultado disso for a igreja esvaziar, glória a Deus por isso. Eu não quero apresentar as minhas ideias, que são talvez moralmente falíveis. Eu quero te apresentar a palavra de Deus para te encorajar a amar e servir no tempo que se chama hoje, agora. O livro de Neemias é um livro histórico, pós-exílico. O que isso significa? Que junto com Esdras e Esther, o livro de Neemias retrata o retorno do povo de Jerusalém, do exílio, para Jerusalém, saindo do cativeiro. Em primeiro lugar, nós precisamos ponderar, irmãos, o contexto histórico do cativeiro babilônico. Nós lemos aqui na transição, livro de Daniel, no capítulo 9, onde foram proferidas a palavra de profecia sobre um povo que estava abandonando a Deus, abandonando a palavra de Deus, e estava se distanciando do Senhor. Deus foi fiel e trouxe uma palavra dura, de exortação. E o povo, mesmo assim, com os profetas, não se voltou para Deus. Continuaram de dura cerviz, distantes de Deus. Então, com a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel, ele se dividiu. Reino do norte, que teve 19 reis e 8 dinastias, e em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscaram a Deus, sendo todos eles, preste atenção, 19 reis que não buscaram a Deus, todos eles foram desobedientes a Deus e foram rebeldes. Deus então, diante da rebeldia, enviou-lhes profetas, mas os nobres e o povo, de modo geral, eles não se arrependeram. Então, Deus usa do seu meio de graça, chamado disciplina. Eu não sei se você já ouviu o tempo bom de Deus para te chamar ao arrependimento. Não sei se você já ouviu a voz dos profetas anunciando o evangelho para te chamar para o arrependimento, e você continua inerte a isso, você não se mexe. Eu quero te dizer que Deus ainda usará, por amor a você, a sua santa disciplina, para que o seu coração se volte para Ele. E nós vivemos num tempo em que a disciplina está rejeitada em todos os cantos. Uma geração que odeia disciplina, odeia ordem, odeia regra. E nós, como igreja do Senhor, devemos proclamar o Evangelho, para que o Evangelho também seja um chamado à disciplina, para aqueles que estão duros, rebeldes, desobedientes, se voltem a Deus. Depois de enviar o chicote, Deus entrega, através do seu querer, aos assírios, em 722 a.C. Eles foram levados cativos, e o reino do norte, aquela figueira infrutífera, aquela figueira que não produziu frutos, ouviu do Senhor: seque-se para sempre. O reino do norte foi levado cativeiro e nunca mais foi restaurado. Não sei se vocês sabiam disso. O reino do norte foi levado cativeiro, e esse reino do norte, ele nunca mais foi restaurado. Agora tem o reino do sul, que teve 20 reis na mesma dinastia, a linha davídica. Judá não aprendeu a lição do reino do norte. O reino do norte foi exemplo e Judá não aprendeu a lição. Também se desviou do Senhor. Os reis taparam os ouvidos à voz profética. E pior do que o reino do norte, o reino do sul, eles prenderam e mataram profetas. Eles assassinaram profetas. Então, Deus entregou na mão dos seus inimigos. E eles foram levados cativos em 586 a.C. E ficaram lá por 70 anos, conforme vimos na leitura de transição.
Nesse período de 70 anos, Deus corrigiu o povo. Deus usou da disciplina para purificar a figueira produtiva. Deus ia fazer uma figueira dar figos novamente. Só que precisou de podar essa figueira, limpar a figueira dos galhos mortos, tirar os excessos, e então, depois da disciplina, o povo vai voltar para Jerusalém, restaurado pelo próprio Deus, pela mão de Ciro. Acontece o primeiro retorno, e esse retorno acontece em 3 momentos. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, e ele volta para reconstruir o templo. Segundo, o povo volta sob a liderança de Esdras, para ensinar e restabelecer a lei. E o terceiro momento é o livro de Neemias, onde o povo volta sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros e então reedificar a paz em Jerusalém. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos Deus trabalhando em prol do seu povo no meio de um tempo em que era um tempo duro, de escravidão. Nós precisamos, e vamos ver isso no decorrer da nossa exposição. Eu não vou trazer exposições longas de 1 hora, vou trazer exposições mais objetivas para que nós possamos abstrair do texto aquilo que vamos abordar com as ideias específicas do esboço que está diante de nós. O esboço do livro de Neemias é esse, dividido em 3 partes. Primeiro, o retorno de Neemias. Segundo, a reconstrução do muro. E terceiro, a restauração da espiritualidade. E aí eu vou dividir em 9 sermões essa nossa caminhada. Nós vamos ver no retorno de Neemias, quando Neemias recebe a notícia, depois qual foi a resposta de Neemias, e depois a preparação de Neemias para o retorno. Na reconstrução do capítulo 2, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 73, a avaliação, a organização e a execução da obra. E por último, nós vamos observar a restauração da espiritualidade, capítulo 8, versículo 1 até o 13, versículo 30, onde a lei é lida, o ápice, o clímax do livro de Neemias. A lei é aberta, lida, desde a alva do dia até o entardecer, e todo o povo se reúne em volta da lei, em praça pública, se quebranta, chora, se humilha, planteia, clama, adora, e Deus restaura a espiritualidade, a vida daquele povo. E então nós vamos ver confissão, arrependimento e uma comunidade reestruturada. Nós queremos hoje fazer apenas 2 aplicações para os nossos corações, irmãos. 2 aplicações. Primeiro, a sensibilidade, mesmo quando o problema não é conosco. Olhar, irmãos, para um quadro de tantos crentes desviados, de tantas igrejas mornas doutrinariamente, olhar para uma realidade de decadência moral, institucional, olhar para um quadro em que famílias são dilaceradas, mas não é com a gente. Poderia ser muito cômodo para a gente olhar para tudo isso, olhar para a gente e dizer: comigo está tudo bem, está tudo certo, está tudo em ordem. Enquanto a desordem está nos circuncidando, nós estamos na nossa zona de conforto e poderíamos estar muito tranquilos quanto a tudo que está à nossa volta. Você olhar para uma realidade de igrejas que ordenam mulheres ao ministério, conduzidas pelas ideias feministas, igrejas que aceitam
de toda sorte de pessoas que vivem sem nenhum compromisso com o Evangelho. Não há disciplina, não há pregação que confronta o pecador. O pecador pode ir e fica como ele quiser, mas não é aqui, pastor. Então não mexe com isso. A nossa zona de conforto é um perigo para nós. O fato é que Neemias está bem. Ele está bem empregado, ele tem boa moradia, ele está bem alocado, ele está com a sua vida estruturada. E talvez você possa dizer, eu estou cuidando bem da minha família, está tudo certo lá em casa. E eu quero te dar os parabéns por isso, mas eu quero te dizer, isso não pode ser uma zona de conforto. O Evangelho te chama para propagar, anunciar para os perdidos. A situação que Neemias está e a atitude que ele tem nos ensina, primariamente, que nós não podemos nos acomodar na posição que estamos, se está tudo bem com a gente. Existem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Existem familiares meus e seus que, se morrerem hoje, vão para o inferno. Existem vizinhos que estão voltados para uma vida de promiscuidade, de idolatria, de cegueira espiritual, e que, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. A notícia que eu quero te dar, primeiro, é que Deus te salvou para que você venha viver uma vida que o glorifique. E a segunda notícia é que à sua volta existe uma exigência para que você se manifeste como filho de Deus. Estou colocando a minha vida em ordem. Amém. Que o Evangelho te conduza a um viver piedoso, que você organize o seu viver, as suas finanças, a sua família, os seus filhos, a sua vida conjugal, o seu trabalho, que você organize-se em torno do Evangelho e tenha uma vida centrada no Evangelho. Agora eu quero te dizer, isso não é um chamado para a zona de conforto, ficar aí. É um chamado para que você, através do viver no Evangelho, possa gerar impacto do Evangelho na vida de outro. Nós vamos ver como que Neemias fez isso. A segunda aplicação, meus amados irmãos, é um coração voltado para amar o próximo. Como que Neemias reage? A oração de Neemias, a súplica de Neemias, o quebrantamento de Neemias nos ensina muito e nos dão indicações de como nós devemos começar fazendo alguma coisa. Não sei se você já orou por um familiar seu hoje, que está vivendo uma vida longe do Evangelho. Eu não sei se você hoje se importou com os perdidos, com a desordem, de modo que você orou e clamou ao Senhor para que pudesse, com o Evangelho Santo, com a palavra verdadeira, transformar, salvar e edificar. Muitos podem dizer, pastor, eu amo o meu próximo, mas eu quero te dizer que, diante da sua resposta, da sua posição, amar exige ação. Nesse contexto que amar é um chamado para fazer. A resposta de Neemias é uma resposta amorosa, uma resposta que mostra o seu coração voltado para Deus e para o seu próximo. E para amar e servir, você será convocado, chamado, para que você ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se tivesse
um texto principal do Novo Testamento que fosse o meu farol para lançar luz sobre a ação de Neemias, seria esse. Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Neemias recebe aquela notícia, o coração de Neemias, e a sua oração revela isso, ele volta-se para Deus, ele vai dizer: Senhor, eu oro todos os dias, eu clamo ao Senhor, eu estou confessando os pecados do meu povo, eu entendo que o meu povo se distanciou do Senhor e que eu tenho que voltar para o Senhor. Isso é amor a Deus. E Neemias olha para o seu povo e fala: o meu povo está em opróbrio, em tristeza, em desesperança. A conclusão de hoje, desse sermão introdutório à exposição de Neemias, é essa, irmãos. Nós precisamos levantar os nossos olhos e aquecer o nosso coração, porque temos uma obra pela frente. Estamos plantando uma igreja, temos uma igreja para edificar, temos muitos perdidos, está à nossa frente a hostilidade ao Evangelho, está diante de nós a necessidade urgente da proclamação do Evangelho puro e simples, sem distorções, sem desvios, sem acréscimos, sem tirar nada. E nós precisamos reagir à palavra de Deus, que nos chama a sair da nossa zona de conforto. Não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha, eu sei de onde Deus quer me tirar nesse tempo, eu sei o que Deus quer fazer nesse tempo na vida do pastor, como que Ele tem aquecido meu coração, a direção que Ele tem me dado, como Ele tem aberto a minha visão, o que a palavra de Deus tem vindo e me acertado em cheio, como Ele tem me feito inclinar-se para Ele em algumas áreas da minha vida, de modo objetivo e de modo intencional. Agora, a resposta que você deve dar é particular. Você sabe a sua zona de conforto. Talvez você tenha se importado pouco, talvez você tenha orado pouco, talvez você tenha estado satisfeito com o que Deus tem te dado, mas não tem agido com aquilo que Deus tem te dado. É importante, nessa noite, você perceber qual é a sua situação diante de um quadro que está desenhado à nossa volta. Opróbrio, dor, sofrimento e o pior de tudo, a frieza espiritual, o distanciamento de Deus. São questões que nos chamam, irmãos, a voltar-se para Deus, temos o nosso coração quebrantado e a perceber com tato, com sensibilidade, a urgência à nossa volta. Sabe quando que nossa igreja, que a sua vida, sabe quando que você vai começar a ser uma figueira que dá frutos, que frutifica? Quando você voltar o seu coração para Deus, quando você olhar para tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida através da graça do Evangelho e perceber que você não pode estar acomodado numa zona de conforto. Perceba, a sua volta exige uma posição correta no cristianismo. Entenda, se seu coração não estiver voltado para Deus, centrado no Evangelho, você vai ser meramente um religioso, que ouve as notícias e até sabe onde está errado cada coisa, mas não é com você. Agora, se você está, irmão, desejoso de servir o Senhor com intensidade, com alegria, com vigor, você tem saúde, você tem planos, você tem projetos, você tem aptidão,
você tem tempo, você tem talentos, você tem recursos. Então, levante-se, se coloque na posição e diga: Senhor, me encoraje através dessas posições, para que eu possa te servir, para que eu possa te amar, e para que eu possa amar o próximo e servir o meu próximo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, eu te peço, Pai, que nessa trajetória o Senhor possa acrescentar à nossa caminhada muitos e muitos que estão desejosos de ouvir a Tua palavra. Também te peço, Senhor, que todos esses que aqui estão possam ter os corações voltados à Tua palavra, desejosos, ó Deus, de ouvir a Sua instrução, a Sua orientação, aquilo que o Senhor está trazendo da Sua palavra para a vida do Seu povo, Deus. Encoraje-nos, edifique-nos e venha, dia após dia, nos dar um desejo, uma aptidão de sair, ó Deus, da zona de conforto e de fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que a palavra possa nos dar o encorajamento, que a palavra possa nos dar a direção e que a palavra possa nos dar, ó Deus, a execução correta de tudo aquilo que temos que fazer para a glória do Senhor e edificação do seu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.